Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha segunda tentativa de fertilização in vitro. Quer saber mais? Vem comigo! Como eu já contei nos outros vídeos, eu já tinha tentado uma inseminação artificial em outubro de 2014 e uma primeira tentativa de fertilização in vitro que foi em fevereiro de 2015. Na tentativa de fevereiro, eu fui obrigada a interromper o ciclo porque meu organismo só recrutou 2 óvulos, então eu não pude ir em frente porque seria arriscado eu investir mais dinheiro no tratamento e acabar não tendo nenhum embrião para transferir. Então eu e meu marido optamos por cancelar. No ciclo de março a gente pulou, porque eu tava com um pouco de dor nas costas, então eu fui ao médico, fui ver o que era essa dor, e voltei em abril para começar o tratamento de novo. Então eu já tô aqui com a minha famosa pastinha com os documentos do tratamento e eu vou contar pra vocês como foi. Eu comecei o tratamento numa terça-feira, que foi no dia 7 de abril. Isso quer dizer que eu fiquei menstruada no dia 5, provavelmente no domingo. Então eu fiquei menstruada no domingo, liguei na segunda, marquei pra terça. Então eu fui, fiz a primeira ultrassom, fui liberada para começar o tratamento e fui atendida pela doutora Mariana e ela me indicou o Bravelle 225 UI. Então eu tomei dia 7, 8, 9 e 10. Eles falam para você escolher um dia, um horário bom para você aplicar e aplicar sempre no mesmo horário. Na minha clínica eles indicam tomar à noite. Então eu tomava mais ou menos 10 horas da noite todos os dias, eu aplicava a medicação. Então eu voltei lá no dia 11 e fiz um outro ultrassom. Nesse ultrassom foram vistos 6 folículos crescendo. E aí eu continuei com a medicação no dia 11 e no dia 12. Passei com a doutora Camila. Então eu voltei lá no dia 13, passei com o doutor Gabriel, que foi a primeira vez que eu fui atendida por ele e nunca tinha sido atendida antes. Eles fizeram um ultrassom e eles enxergaram 8 folículos, então eu saí de lá bem feliz porque apareceram mais 2 e eu tava meio preocupada, achando que 6 era bem pouco. E nesse dia ele já entrou com o Cetrotide, que é a medicação para bloquear. Então, os folículos que estão maiores, eles não vão romper, então eles vão continuar lá dentro, crescer. Então eu comecei com o Cetrotide dia 13 e dia 14. Voltei lá no dia 15. E aí eu passei com a doutora Edi. Ela demorou bastante no ultrassom, eu até fiquei um pouco preocupada, porque os outros médicos faziam mais rápido. E na ultra dela, ela enxergou só 7 folículos. Mas, como o Dr. Gabriel apertou um pouquinho mais o ultrassom pra ver, eu não me preocupei tanto, porque eu achei que ela não fez o ultrassom da mesma forma, então podia ser que eu tivesse mais um folículo escondidinho por ali. Nesse dia, ela trocou a minha medicação. Então, eu passei a tomar Menopur, Pergoveris e o Cetrotide. Então, eu passei a aplicar 3 injeções toda noite. Então, e ela me mandou voltar no dia seguinte. Então era uma quarta-feira e eu voltei na quinta novamente pro ultrassom. Quando eu cheguei lá, tava tudo bem e os folículos já estavam todos no tamanho normal, então foi marcada a minha punção. Então a minha última consulta foi no dia 15 e eu já saí de lá com as orientações para fazer a punção. Então no dia 15 mesmo eu não tomei mais nada e no dia 16 eu tomei a injeção de HCG, que eu não lembro o nome, e no dia seguinte eu tomei a injeção exatamente às 10h30, que foi o horário que eles falaram aqui, porque tem a ver de acordo com o horário da punção que você vai fazer. Então tomei às 10h30 e no dia 18, 2 dias depois, eu voltei lá às 9h30 da manhã para fazer a punção. A punção foi bem tranquila, é que nem um exame de endoscopia. Então você chega, põe a roupinha cirúrgica, vai pro centro cirúrgico, eles te dão uma sedação leve e eles fazem a punção. Quando eu tava no centro cirúrgico, quem fez a minha punção foi o Dr. Gabriel. Ele veio conversar comigo que na última ultrassom a doutora Edir viu uma camada de líquido no meu útero. Falou que se eu tivesse com essa camada de líquido ainda, eu não poderia transferir no mesmo ciclo. Então que meus embriões seriam fecundados, congelados e eu teria que esperar mais um mês. Aí o anestesista veio, conversou comigo, aplicou a sedação e eu já acordei na sala de recuperação. Quando eu acordei, eu tava sentindo um pouco de dor, um incômodo. A enfermeira veio conversar comigo, perguntou se eu tava com dor, eu falei que sim. E ela me deu mais uma medicação, eu dormi mais um pouquinho e já logo me recuperei. Acho que foi em torno de 1 hora e meia o processo todo, desde a hora que eu entrei até a hora que eu saí. Eu não tive dor, não tive incômodo, foi como se nada tivesse acontecido. No domingo, eu acordei, meu marido já não tava na cama, e eu não consegui levantar, porque as minhas costas travaram de dor. Eu não conseguia, eu levantei
E eu não conseguia voltar pra cama, eu não conseguia dar um passo pra frente. E aí me bateu um desespero, porque eu fiquei pensando, e agora? Como é que eu vou transferir os embriões com essa dor? O que vai acontecer? Eu posso, eu não posso, eu não posso tomar remédio. E aí eu fiquei domingo o dia inteiro na cama com dor. E na segunda-feira, que era emenda de feriado, eu fui na clínica. Fui pra passar com o médico, conversar lá, e a clínica tava bombando, tinha muita gente. E como eu fui sem consulta marcada, ela falou, olha, vou ter que te colocar no final da lista. Então tinha a sala de espera toda cheia, quem vai no Ideia Fértil sabe, tem uma sacada, uma varanda lá, ainda tinha mais uns 2, 3 casais lá fora. E a gente chegou lá acho que umas 10 da manhã e eu ia sair de lá depois da 1 da tarde. Até que, enquanto eu tava lá na espera, alguém me ligou da própria clínica falando que a minha punção tava marcada pro dia seguinte, na terça-feira, que era o dia do feriado. E eu fiquei em dúvida se eu passava no médico ou não, e eu e meu marido decidimos ir embora. Nós fomos embora, eu não passei com o médico, voltei pra casa, descansei o resto do dia, e na terça-feira eu tava um pouco melhor. Na terça a gente foi pra clínica cedinho, e eu sabia que eu tinha a sensação de que eu tava esquecendo alguma coisa. Quando eu cheguei lá, ela me falou assim: olha, você já tá com a bexiga cheia? Eu falei assim: não, acabei de fazer xixi. Eu vivo fazendo isso, meu marido fica bravo comigo. E acabou que eu tive que tomar uma água, mas a minha bexiga ela enche muito rápido. Então eu tomei uns 3 copinhos de água lá na clínica mesmo e minha bexiga já tava estourando. E demoraram ainda pra me chamar, eu já tava ficando desesperada de novo. Me chamaram, fui. Quem fez a minha transferência foi a doutora Marilyn. E eu não a conhecia também, só tinha visto ela passando na clínica, mas eu sempre vi as pessoas falando bem dela. E aí ela veio, conversou comigo, me mostrou, ela me deu as fotinhos dos embriões. Eu não achei mais essas fotinhos para mostrar para vocês. E me explicou quais que elas estavam transferindo e por quê, porque eu tinha um outro embrião que tinha 10 células, mas ele meio que demorou um pouquinho mais para desenvolver, então eles acharam que não era o embrião ideal para transferir. Fez a transferência, ela disse que a transferência foi perfeita, me mostrou na tela do ultrassom o líquidozinho onde estavam os bebês e me deu um abraço e me desejou boa sorte. Ali começou a parte mais difícil do tratamento. Eu sempre falo que a parte mais difícil é a espera, porque você não tem mais o que fazer. Então, enquanto você está na indução, eu vou aplicar injeção, eu vou fazer menos exercícios, eu vou comer melhor. Então, tem um monte de coisas que você se preocupa em fazer. Agora, durante os 14 dias até o beta, não tem mais o que fazer. Então, foram 14 longos dias, na verdade, para mim, 12, porque 2 dias antes do beta eu já comecei a sentir as cólicas e as minhas cólicas eu conheço, as cólicas da endometriose não tem igual. Então, no dia, o meu beta era pro domingo e como eu tava meio em dúvida e já tinha, no fundo eu já sabia que tinha dado negativo, mas chegou numa hora que não deu. E eu fui no sábado fazer o exame e realmente deu 0,1. Então não teve nem início de nidação, não foi uma gravidez que regrediu, nada, ele já deu negativo direto. A sensação é estranha, porque quando a gente vai e faz tudo isso, você tem aquela fé que vai dar certo. Mas não foi assim comigo. E eu vou contar no próximo vídeo sobre a minha última visita no ginecologista e o que ele me disse em relação aos meus exames. E aí talvez eu já tenha uma suspeita do porquê esse tratamento ainda não deu certo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Facebook, que a gente vai trocando experiências. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim. Eu espero vocês na próxima. Um beijinho!